Olá a cada uma, a cada um. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à minha casa. É muito triste que ainda existam tantos preconceitos em relação às pessoas que sofrem com doenças mentais. Há em torno dessas pessoas uma aura de imprevisibilidade e também de que são pessoas fracas. Esse conjunto de ideias negativas pode limitar essas pessoas, como, por exemplo, fazer com que alguém com histórico de transtorno mental seja preterido em um emprego. Por vezes, o estigma vem de dentro de casa. Pais costumam ter dificuldades em aceitar que o filho, que a filha, seja paciente psicológico. Às vezes, o adoecimento do filho, da filha, soa para os pais como se eles estivessem falhando no processo educacional. Coloca os pais, é como se os colocassem à prova. Não devíamos olhar desta maneira. Muitas vezes, o adoecimento mental não é culpa, em particular, de uma pessoa ou dos pais. Às vezes faz parte de um contexto maior. Temos que tomar cuidado para que as pessoas que estão adoecidas, elas não sejam estigmatizadas, não sejam marcadas terrivelmente. E aí não podemos esquecer de maneira alguma que o estigma pode ser uma marca que a pessoa vai carregar para a vida toda. Se nós voltarmos no tempo, voltarmos lá na Grécia Antiga, naquele tempo, as marcas eram feitas a ferro em brasa, em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejavam separar da sociedade honrada. Então é preciso tomar muito cuidado com os estigmas. Mas antes de nós continuarmos este vídeo, deixa eu fazer um pedido para você. Peço que você curta o meu canal, me ajude, por favor. Compartilhe o vídeo com os amigos, com pessoas que vocês acreditam que podem ser ajudados por este mesmo vídeo. Compartilhe com familiares e com pessoas que esta reflexão pode ajudar. Se for possível, comente, faça sugestões de temas para podermos produzir novos vídeos. E desde já, eu agradeço você. Então voltamos ao nosso tema. É muito triste que ainda existam tantos preconceitos, tantas ignorâncias com as pessoas que sofrem com doenças mentais. Então hoje, olha, mais especificamente, nós vamos falar do que a depressão não é. Olhem por favor. Nós vamos falar do que a depressão não é, para desmistificar alguns preconceitos que a rodeiam. Então, primeira coisa que a depressão não é. Depressão não é frescura. Guardem isso. Depressão não é frescura. Ela geralmente ocorre por um desequilíbrio químico no cérebro. Isso pode ser corrigido através de tratamentos que podem envolver medicamentos, psicoterapia e mudanças de hábito. E é até bom que a gente guarde este tripé. Olha, psicoterapia, medicamentos e mudanças de hábitos. Não podemos esquecer disso de modo algum. Como em outras doenças, que também às vezes é necessário fazer essas mudanças. O estigma de que a depressão é frescura ou preguiça, que basta querer ser feliz para se livrar dela, é algo que prejudica muitas pessoas, que acabam sentindo-se ainda mais culpadas, que acabam sentindo-se de fato fracas, que acabam sentindo desprezadas, não compreendidas, não amadas. E tudo isso acaba agravando a doença, acaba agravando o quadro depressivo da pessoa. Olhem, preste atenção nisso agora. Olha, a força de vontade é sim importante no processo de cura da depressão. Mas para isso é preciso que haja vontade de fazer força. Olhem isso. Para que haja força de vontade, primeiro eu, a pessoa adoecida, preciso estar com vontade de fazer força, eu preciso ser convencido disso, para conseguir melhorar. E essa falta de vontade não é culpa da pessoa,
mas de seus mecanismos cerebrais que estão desregulados. Portanto, culpabilizar quem sofre de depressão, exigir que a pessoa se livre da doença, é como culpar um pedestre por ser atropelado na faixa de pedestre, exigir que a pessoa levante e saia andando, saia correndo. Olha que injustiça que nós cometemos ao colocar tal imposição sobre uma pessoa depressiva. Então é preciso compreender bem, é preciso entender os mecanismos da depressão, entender qual o momento da pessoa e ajudá-la gradativamente a ir pouco a pouco saindo deste lugar de depressiva, fazendo uma transformação gradativa com o apoio das pessoas importantes que estão em torno da pessoa adoecida. Então eu reforço, olha, depressão não é frescura. Depressão não é frescura. Então vamos ao segundo preconceito que nós vamos refletir um pouquinho sobre ele hoje. Este é bastante forte, talvez mais do que o primeiro. Eu ouço com muita frequência, ouvi e continuo ouvindo com muita frequência que depressão é falta de Deus. Então eu insisto, olha, depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de fé. Depressão não é falta de espiritualidade. Não, de modo algum. Então vamos entender melhor esta afirmativa. Então, a depressão, como nós já sabemos, ocorre por um desequilíbrio químico no cérebro. Parece que isso nos basta. Não, mas não basta. Vamos um pouco adiante. Infelizmente, muitos associam a depressão como ausência de Deus. Eu já ouvi isso, teve uma época que eu lidei com um quadro depressivo. Também já ouvi de muitos amigos que lidaram ou lidam com a depressão. A suspeita de que alguma coisa não andava muito bem com a minha espiritualidade, ou de que eu me afastara de Deus, pairava na mente de muita gente que me era próxima. Como pode um padre estar depressivo? Para que serve a sua fé? Esses questionamentos e outros são muito frequentes. Não só em ambientes religiosos, pois suas raízes se encontram no passado. Então vamos voltar mais ou menos onde estão as raízes deste pensamento ou deste preconceito. Na Idade Média, a melancolia era vista como um pecado capital. Segundo o historiador Joyce, em sua História sobre o Suicídio, no período medieval era corrente a ideia de que os melancólicos eram dominados por um demônio que os atormentava, tirando-lhes as forças psicomotoras e deixando-os a revolverem-se na cama até o meio-dia. Olha que mentalidade. A descrição é até boa, mas o problema é o preconceito que está presente na descrição. Os sintomas depressivos, portanto, eram relacionados à ação direta do demônio. Ainda há gente que pensa assim, há gente que fala assim, há gente que insiste em dizer este preconceito. Então, este estigma teológico do ser depressivo gerou uma visão distorcida, não só acerca da doença, mas a respeito do portador da doença. Por essa razão, é muito comum pessoas depressivas, ou melhor, pessoas que sofrem com transtorno depressivo serem julgadas por pessoas religiosas, implícita ou explicitamente, como carentes da presença de Deus ou sob a influência satânica. Isso é falta de Deus, me disse uma senhora certa vez, quando me viu comprando antidepressivos numa farmácia. Olha o dizer da senhora. Essa distorção teológica, que nos foi legada no período medieval, serve apenas para estigmatizar pessoas doentes e afastá-las da ajuda de que necessitam, afirmou um amigo. Então, além de medieval, essa compreensão é desonesta e amparada na inverdade, pois muitos maiores homens e mulheres de fé que o mundo já viu tiveram uma
impiedosa luta contra a depressão. A história do cristianismo está cheia de santos depressivos que realizaram coisas maravilhosas a respeito da doença que enfrentavam. Aqui vou citar apenas alguns nomes. Posso citar outros nomes de grandes santos da igreja. Santa Flora, Santa Joana Francisca, Santa Elizabeth, São Francisco de Sales, Santa Teresa do Menino Jesus e outros. Olha, e recordando e lembrando, olha, que são exemplos de pessoas piedosas, que embora enfrentassem uma depressão, expressaram uma fé inabalável em Deus e deixaram muitos frutos de amor no mundo. A depressão não é falta de Deus. Repito, é uma doença neuronal caracterizada pela alteração de neurotransmissores no cérebro. Pessoas religiosas e não religiosas sofrem de depressão. Não há relação de causalidade entre doença e a debilidade espiritual. Isto posto, é um desafio premente em nossa sociedade quebrar o paradigma teológico do indivíduo depressivo como um ser alienado de Deus. E aí eu insisto, olha, depressão não é falta de Deus. Depressão não é ausência de fé. Depressão não é ausência de espiritualidade. Depressão tem outras forças, tem outras circunstâncias que precisam ser estudadas, analisadas, compreendidas em cada caso e devidamente cuidada e tratada. Então vamos ao terceiro preconceito que nós vamos refletir um pouco sobre ele. Depressão não é brincadeira. Ela mata. Repito, depressão não é brincadeira. Ela mata. Não trate um depressivo como alguém fraco, frágil, preguiçoso. Por favor, não faça isso. Não cometa essa injustiça. Olhem, as pessoas depressivas têm muito mais chances de cometer suicídio. E até desenvolver algumas doenças aqui, só algumas doenças físicas. Olha, se houver câncer, ter derrame cerebral, ter infarto do miocárdio, ter Alzheimer, asma e tantas outras doenças. Além das consequências físicas, as consequências psíquicas, as doenças que vão se somando à própria depressão. Então a pessoa sofre com uma tristeza profunda, sofre com ausência de prazer, sofre pela falta de vontade de fazer as coisas, sofre por uma falta terrível de energia. Em alguns casos, temos apatia. Em outros, temos agressividade. É comum os familiares de pessoas próximas acreditarem que tudo isso é fruto do temperamento da pessoa. Não, cuidado, essa palavra em nossos dias, ela precisa ser bem compreendida, porque tem um certo modismo em dizer temperamento A, temperamento B, temperamento C, temperamento D. E o tal do temperamento é uma coisa que a gente não compreende tão bem assim. Então eu digo, olha, depressão não é problema de temperamento, não é questão de temperamento. São outras questões. Então a pessoa com depressão é muitas vezes chamada de fraca, de covarde, de preguiçosa, de rude, de chata e de tantos outros xingamentos, outros preconceitos, outras incompreensões que podemos colocar sobre um depressivo. Depressão não é nada disso. Depressão é doença e, como tal, deve ser tratada, deve ser levada a sério. Um outro preconceito, o quarto, depressão não é tristeza. Cuidado. Cuidado. Tristeza é um sentimento. Desculpem. Tristeza é uma emoção. É uma emoção. Como todas as outras emoções. Então, depressão não é tristeza. Então, vamos entender essa diferença. Ah, mas a depressão, a pessoa fica triste. Sim, a tristeza às vezes se faz presente de maneira profunda. Mas não é a tristeza que caracteriza a depressão. Elas não são sinônimas. Então vamos entender essa diferença. Então ficar triste é uma condição normal da vida. Esse sentimento está ligado à vivência de situações que geram angústia ou frustração. Sentir desânimo e melancolia depois de perder o emprego
Normal, a gente fica triste. Tirar a nota ruim no trabalho? Sim, a gente fica triste. Ser mal avaliado no trabalho? Sim, a gente fica triste. Terminar um relacionamento? Sim, a gente fica triste. Em todas as circunstâncias e muitas outras, sim, ficamos tristes. É comum sentir tristeza. Em alguns momentos, as pessoas podem experimentar uma tristeza profunda. Por exemplo, quando precisam lidar com a morte de alguém, de uma pessoa querida. Sim, neste momento, a pessoa vai sentir uma tristeza profunda. Embora haja uma tendência de tratar o luto como doença, é importante respeitar o tempo que cada um precisa para se recuperar. Isso é muito importante. Diferente de tristeza temporária, o diagnóstico da depressão é verificada a existência de sintomas por pelo menos 6 meses. Olha, aqui eu estou citando os manuais que temos no presente. Para se ter o diagnóstico de depressão, é preciso que um determinado conjunto de sintomas estejam presentes por pelo menos 6 meses. Além disso, em um quadro depressivo, há comprometimento de diversas atividades da vida cotidiana, como os relacionamentos sociais, o trabalho, sono, alimentação, memória e muitos outros. Por fim, o oposto da depressão não é felicidade. Olha, prestem muita atenção nisso. É preciso repetir, mesmo que seja algo aparentemente muito simples. O oposto da depressão não é felicidade. Ah, eu estou muito depressivo, estou muito depressiva, eu quero ser feliz. Não. O oposto da depressão não é felicidade. O oposto da depressão é vitalidade. Guardem esta palavra. O oposto da depressão é vitalidade. Entendam isso. O que a depressão destrói é a vontade de viver. Olha, o que a depressão destrói é a vontade de viver. Ela retira da gente a vitalidade. Retira a vitalidade. Não esqueçam disso. Os estudos mostram de maneira clara que o cérebro das pessoas com depressão possui complexas disfunções. A pessoa com depressão não é fraca, não é covarde, não é preguiçosa, como nós já enfatizamos. Não é nada disso. O depressivo, insisto, depressão é doença e, como tal, deve ser tratada. Eu disse, me baseando nos manuais, eu disse a partir dos manuais, que é preciso um certo tempo de espera para se fazer o diagnóstico de depressão. Mas eu insisto, assim como os manuais também insistem, quanto mais cedo for tratada, quanto mais cedo for diagnosticada, mais rápida é a cura. Depois de passar muito tempo, vai ficando mais difícil, nosso corpo vai ficando muito já comprometido, e aí a transformação, a cura vai ficando cada vez mais difícil. Então, quanto mais cedo se tratar da depressão, melhor. E isso vale para todos os transtornos mentais, como vale também para as doenças físicas. Para todas. Quanto mais cedo tratar, melhor. Então, desde já eu posso dizer que depressão é curável. E este vai ser para nós, se eu não estou enganado agora, o quinto preconceito. Depressão não é curável. Sim, depressão é curável. Não esqueçam disso. E não existe apenas um, mas vários tipos de tratamento. Nós falamos lá atrás que o tratamento mais comum é a gente intercalar psicoterapia, medicamento e estilo de vida. Formar um tripé, um equilíbrio. Psicoterapia, para esse autoconhecimento, para aceitação, para desafiar-se. Medicamento para ir ajudando com os neurotransmissores. E o estilo de vida. É preciso ter um estilo de vida saudável. O estilo de vida conta muito, 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 muito na recuperação da depressão e na recuperação também de outros adoecimentos. Mas existem outras modalidades de tratamentos para além deste,
que é o mais aceitável, o mais acolhido. Existem alguns outros feitos em algumas clínicas, alguns hospitais, que aqui nós vamos citar, como o biofeedback, neurofeedback, terapia eletroconvulsiva, que é conhecida como eletrochoque. Em outro momento, nós vamos aprofundar cada uma dessas formas de tratamento. Vamos tentar entender cada uma delas de maneira bem enxuta, mas mais clara que nós pudermos. Então, nos próximos vídeos, a gente vai preocupar um pouco mais com os sintomas e com os possíveis, como podem se dando esses tratamentos. Então, nós vamos direcionar um pouco mais, ficar mais um pouco objetivo e trazer ajuda talvez um pouco mais objetiva. Até o momento, nós estamos fazendo mais reflexões, entendendo a depressão no contexto mais amplo. Então, para se fazer um diagnóstico, como todo mundo já sabe, é preciso que seja feito por um profissional devidamente qualificado. Este profissional, ou os profissionais envolvidos, eles vão indicar qual é a terapêutica mais indicada. E aqui vem outro preconceito. Quem vai ao psiquiatra, quem vai ao psicólogo, é considerado doido. Às vezes a própria pessoa tem dificuldade de ir. Se eu for lá, será o que eles vão pensar de mim? Será que eu sou doido? E aí a pessoa às vezes acaba fazendo piadas para poder disfarçar um pouco este preconceito. Mas este é um preconceito bastante recorrente. E aí agora eu insisto, olha, a questão da depressão, este adoecimento mental, é grave o suficiente para que eu faça essa afirmativa. Ou seja, precisamos falar sobre a depressão de maneira aberta e sem preconceitos. Ainda temos muito preconceitos, ainda fazemos as nossas pesquisas na surtina. Nem sempre a gente consegue concatenar as informações de maneira mais adequada. E a gente acaba se perdendo em meio às muitas ideias e até mesmo em meio às contradições. Então digo, olha, a depressão, apesar de grave, não é uma sentença final. Existem tratamentos e existem saídas. Após o acompanhamento profissional, psicológico, psiquiátrico, pessoas com depressão são capazes de escapar desse abismo incapacitante que as aprisiona. Eu vou repetir isso, olha. Esse abismo incapacitante que as aprisiona. Então, pessoas depressivas, assim como aqueles que vivem aí ou convivem com o depressivo, pode ser que não consigam acreditar nisso agora. Olha, eu não consigo enxergar saída, eu não vejo saída, eu não vejo como sair deste abismo. Mas sim, é possível sair deste lugar. Mesmo que exista essa sensação de eu não ser capaz. Essa sensação de não conseguir escapar desse estado de letargia. Mas existe tratamento. E sim, e você pode recuperar a sua vitalidade. Ser uma pessoa ativa, ser uma pessoa produtiva, cheia de vontade de viver. Sim, é possível. É possível para muitos. Então é possível para você. É preciso acreditar. Sim, vá devagar. Não se cobre tanto. Mas pouco a pouco, permita-se acreditar. Permita deixar aqui um pouquinho de luz. Entre nessa escuridão. E que você consiga seguir esta luz em direção à saída deste abismo incapacitante que aprisiona. E aí, eu vou me despedindo. Mas me despeço com uma insistência. Olha, acredite em você. E acima de tudo, não lute com a depressão de maneira solitária. Divida seu sofrimento com outras pessoas. Procure ajuda o mais rápido que você puder. Procure ajuda. Não deixe que o seu sofrimento se cronifique. Não permita isso. Não permita de modo algum. Busque ajuda o mais rápido que você puder. Busque ajuda com pessoas que você conhece. Busque ajuda profissional. Busque ajuda nos canais que existem. Para ajuda, existem alguns canais. Existem alguns órgãos governamentais, que depois eu posso deixar os endereços aqui, que podem ajudar você. Até para redirecionar, para poder ajudar você a perceber o que está acontecendo. Mas procure por ajuda. Acredite, acredite, acredite.
Acredite, a depressão não é o fim. Não permita que ela seja a sua prisão. Não permita para a vida toda. Vá pouco a pouco desconstruindo. Vá recuperando. Vá se curando dessa doença. E eu aqui estou e desejo permanecer com cada um de vocês. Então eu me despeço. Agradeço a sua companhia, agradeço a sua compreensão, agradeço a sua paciência em ficar comigo até este momento. Então até nosso próximo vídeo.